O que eu gosto da família Bolsonaro é que vaza muita coisa ruim sobre eles. Como eles não têm escrúpulos, eles tratam todo mundo mal. Você deve ter percebido que gente de direita, principalmente extrema-direita, geralmente tratam funcionários mal. Quando vão num restaurante, tratam mal o garçom, quando vão em algum lugar, tratam mal o atendente. Pois bem, faziam o mesmo no Palácio do Alvorada e no Palácio do Planalto. E aí vazava muita coisa contra eles. Eles tratam mal até os amigos deles. E aí vaza coisas de dentro, mesmo quando eles não estão mais lá. Por exemplo, vaza coisa da vida deles na Flórida. Vaza que teve briga entre a Michelle e o Carlos Bolsonaro, que quase saíram no tapa antes da Michelle resolver ir para o Brasil, tudo mais. E também vazaram brigas do Palácio do Alvorada. Também está vazando o seguinte, o Bolsonaro está apavorado lá em Miami com a possível prisão da Michelle Bolsonaro. O que o Bolsonaro entende, e eu vou falar, concordo em uma coisa, é que quando alguém famoso, alguém com repercussão tá para ser preso, geralmente começa a vazar coisas contra essa pessoa na mídia. Eu falei isso aqui em alguns exemplos, toda vez que eu falei isso deu certo. Eu lembro quando o Daniel Silveira foi preso a primeira vez, começou a vazar uma coisa contra ele, depois outra, eu falei, esse cara vai ser preso, hein? Esse cara vai acabar preso. Quando o Queiroz foi preso, aquela era a prisão mais difícil, nas 2 semanas anteriores à prisão do Queiroz, foram pelo menos 4 ou 5 matérias com coisas da apuração que vazaram na mídia. Ou seja, estavam ali preparando para a prisão dele. Outros bolsonaristas, como Roberto Jefferson e alguns outros graúdos que foram presos no passado, também era a mesma coisa. Vazava sobre a investigação, ia vazando e aí era decretada a prisão. Inclusive, eu adivinhei aqui que o Alan dos Santos estava com a prisão dele já decretada, exatamente por causa disso. Começou a vazar coisa na mídia. Aí eu falei, olha, o Alexandre vai prender alguém nos próximos 40 dias. Não sabia eu que já tinha decretado a prisão. Depois de 2, 3 semanas vazou que tinha decretado a prisão porque a polícia não conseguiu prendê-lo porque ele estava nos Estados Unidos. Mas acertei. Agora é a Michelle. Agora é a Michelle. Começou a vazar coisa contra a Michelle, vazou faz 2 semanas, vazou mais agora e vai ter mais vazamento nos próximos dias. Então prepara. A bola da vez se chama Michelle Bolsonaro. Vamos lá. O Bolsonaro está completamente apavorado que está vazando que a Michelle comandava um mega esquema de caixa 2 e de roubo de dinheiro público com verba do Palácio do Alvorada. Vazou que os funcionários do Palácio do Alvorada não tinham medo do Bolsonaro, tinham medo da Michelle Bolsonaro, que ela era o diabo em pessoa com os funcionários, e das brigas que ela tinha com o Carlos e com o Renan Bolsonaro. Uma briga que eu contei aqui, e eu lembro, porque eu leio os comentários, viu? Muita gente, os comentários com mais likes, a pessoa fala, que bom, estão brigando esse pessoal, mas eu leio comentários e a gente fala, não acredito nisso, você fala, é sensacionalismo. Pois bem, agora está confirmado. No dia do debate entre Bolsonaro e Lula, assim como eu falei, teve uma briga gigantesca protagonizada pela Michelle e pelo Carlos Bolsonaro. Eu vou ver se eu acho aqui o áudio. Achei aqui um funcionário do Alvorada contando sobre a briga. Vamos lá. O Carlos, né, era notório, né, os funcionários ali que eram mais próximos sabiam que eles eram proibidos de entrar lá, né, o Carlos e o Renan. E nesse dia, né, o Carlos chegou lá, a primeira-dama não estava, né, ela estava para outro local. E aí o administrador falou pro Carlos que ele estava proibido de entrar ali. E aí ele proibiu ele de entrar na casa. E ele insistiu, ele falou que não ia entrar, ele falou que não. E ele acabou não entrando, porque o administrador ligou para a primeira-dama, relatando o acontecido, e ela deu a ordem que não era para ele entrar. E realmente ele não entrou, ele saiu xingando no pátio ali do estacionamento, várias pessoas viram ele xingando, falando que isso era o papel de um pastor, e aí ele saiu chorando no pátio e xingando o administrador. Isso na frente de funcionários? Na frente de funcionários. E era sabido entre os funcionários que a primeira-dama não permitia o acesso desses 2 filhos do presidente? Era assim. Era assim. E essas ordens dela tinham que ser cumpridas? Tinha que ser cumprida. Tinha que ser cumprida. Aqui, aí você vê que realmente no dia do debate teve a briga que foi noticiada. O Carlos Bolsonaro tentou entrar, com mais detalhes, ele tentou entrar no palácio, porque ali o Bolsonaro estava se preparando para o debate com o Lula, né? Era o dia do debate, o Bolsonaro ia voar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde teria o debate nos estúdios Globo. Ok. O Carlos Bolsonaro ia entrar ali exatamente para ajudar o Bolsonaro a se preparar para o debate. Vamos lembrar,
o Bolsonaro, o Jair, confia muito no filho Carlos, pelo menos confiava, né? Não sei se ainda confia, depois de todas as derrotas. E o Carlos é quem ajudava o Bolsonaro a fazer a estratégia do debate. Por quê? Porque o Bolsonaro ele pode até saber rebaixar o nível da conversa. Você deve perceber que essa era a estratégia do Bolsonaro durante o debate. Ele rebaixa o nível da conversa para um nível assim, na lama, e aí ele tenta ganhar ali naquele nível por experiência de chafurdar na lama. Essa é a estratégia do Bolsonaro. E o Carlos é muito bom nisso. Tanto o Carlos quanto o Eduardo são muito bons em rebaixar o nível da conversa e tentar ganhar ali por experiência em chafurdar na lama, em fake news. Tá, a Michelle estava ali, estavam assessores do Bolsonaro, e a Michelle proibiu a entrada do Carlos. Por que ela proibiu a entrada do Carlos? Falei no vídeo, no dia que teve o debate, no dia seguinte ao debate. Falei, naquela semana, o debate foi na sexta, naquela semana a Michelle e o Bolsonaro quase saíram no tapa, numa briga que também teve no Palácio. Brigaram, tacaram coisas, não sei se foi nessa briga que quebraram o vidro, jogando um objeto, parece que foi uma caneca que foi jogada. Mas jogaram coisa na parede e tudo mais, brigaram muito feio. Por que brigaram? Porque a Michelle não queria o Carlos ali. Só que, veja bem, de novo, é o que pintam os funcionários do Alvorada. A Michelle simplesmente ela é uma egomaníaca, ególatra, uma pessoa que tem que ser do jeito dela, ponto final, acabou. Não importa se aquilo que ela quer é uma coisa coerente ou se é uma coisa completamente sem sentido. Porque era sem sentido a Michelle proibiu o Carlos de entrar na Alvorada e de ficar todo o tempo com o pai Jair durante a campanha em que o Bolsonaro precisava do Carlos. Se eles estão juntos e o Bolsonaro toma a burra decisão, que bom, de deixar o Carlos Bolsonaro como o coordenador da campanha das redes sociais, eles tinham que ficar juntos boa parte do dia, isso era óbvio. O Bolsonaro tomou a decisão, era ele, não era ninguém mais que tinha que ficar com ele. A Michelle não deixar que eles ficassem juntos era péssimo para a campanha, ficava um climão. Eu falava aqui, vazava de brigas deles, não só de funcionários do Alvorada, mas de gente aliados do Bolsonaro no Centrão, aliados até gente que ia com o Carlos. Teve briga em que o Carlos estava com 2, 3 amigos no Alvorada e a Michelle mandou todo mundo embora. Pois bem, uma das outras brigas foi o seguinte: o Renan Bolsonaro, ele costumava pegar a despensa do Palácio do Palácio e fazer ali como se fosse a cozinha da casa dele, como se fosse um mercado. Então a despensa é muito grande. A despensa de uma casa normal geralmente é um cômodo assim, com uma janelinha, até sem janela e tal, onde você deixa ali as coisas, umas prateleiras. A do Bolsonaro, do Palácio da Alvorada, não. Tem frigoríficos, tem trocentas geladeiras, tem muita prateleira, tem muita coisa. Quase como um mini mercado mesmo, só com artigos de primeira. E o Renan Bolsonaro ia lá fazer o mercado dele. Ele ia lá pegar coisa da despensa para levar para a mansão dele. Principalmente antes de festas. O Renan Bolsonaro fazia festas regadas a dinheiro público. Foi provado, quando foi tirado o sigilo do cartão corporativo, que ele fez uma festa lá, que chegou até a polícia na festa dele, durante a pandemia, com mais de 1.000 pessoas, e que o serviço de catering é o serviço de buffet, foi todo pago com dinheiro público. Ele gastou muita grana pública naquele dia do cartão corporativo. Também ele ia lá fazer o mercado antes das festas que ele dava na mansão dele, dava muita festa na mansão. Agora, sabemos, todas elas pagas com dinheiro público. Gente, é bandido da pior espécie, eles roubam até nisso. Tá. Geralmente ele ia quando o Bolsonaro estava lá, mas uma viagem do Bolsonaro, o Renan foi lá de novo para pegar coisas da despensa. A Michelle não gosta do Renan Bolsonaro. E aí deu uma briga. Aqui o áudio de um funcionário do Palácio contando. Vamos lá. O do Jair Renan foi de noite. Basicamente, ele só ia buscar alguma coisa quando o pai dele estava. Porque quando o pai dele não estava, a Michelle não autorizava ele tirar nada de lá, pegar nada. Pegar nada era o que exatamente? O que ele pegava? Comida? Comidas, pegar comida e levar para a casa dele. E aí, nesse dia, ela ficou sabendo que ele estava lá embaixo pegando as comidas no paiol. E aí desceu e eles começaram a brigar, começaram a se xingar mutuamente, a ponto do segurança do Jair Renan ter que segurar ele pelo pescoço ali, para não deixar ele partir para cima da Michelle. Foi caótico, porque a gente fica meio que apreensivo e com medo, porque todo mundo que presencia algo ali dentro, você tem medo realmente de ter alguma represália contra você. O clima no palácio ele era muito pesado, muito pesado. Aqui então você vê aí que teve realmente briga que o segurança teve que pegar o Jair Renan pelo pescoço
para que ele não batesse na Michelle Bolsonaro. Quase saíram no soco, não foi no tapa não, no soco, Renan Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Qual que era o centro da briga ali? O Renan Bolsonaro tinha um serviço de comida delivery do Palácio do Planalto pago com dinheiro público. Então as cozinheiras, que são cozinheiras profissionais do Palácio do Planalto, chefes profissionais, faziam comida ali 5 estrelas para ele, colocavam numa marmita e aí davam ao motorista e o motorista do Palácio do Planalto entregava essa comida várias vezes por dia na mansão do Jair Renan Bolsonaro. Ou seja, era o iFood com dinheiro público. O cara nem para pedir ou cozinhar a própria comida com... Lembre-se, comida que ele roubou, que era comida paga com dinheiro público, que ele roubou do Palácio do Alvorada e estava na casa dele. Nem para ele cozinhar, não. Ele levava só para festa mesmo, de resto ele tinha ali o delivery do Palácio do Alvorada. O que aconteceu? Começaram a colocar no ouvido da Michelle que estavam entregando 2 marmitas para o Renan Bolsonaro. 2. Por quê? Porque a segunda era para a mãe dele, ex-esposa do Bolsonaro. A Michelle, como toda pessoa machista, ela tem muito ciúme da ex-esposa do marido. Então, a Michelle tem todos os efeitos daquela pessoa que finge que é religiosa, que finge que é uma pessoa boa, mas no fundo das contas é uma pessoa extremamente tóxica em todos os sentidos. Ela também tinha essas crises de ciúme com a ex do Bolsonaro, como se ele só fosse voltar para ex, coisa que jamais iria. Tá, aí ela cortou o serviço ali. Veja bem, ela não cortou porque ele estava fazendo com dinheiro público. Ela não cortou porque, olha, é um escárnio você, em vez de pedir comida, você já tá roubando comida da despensa do palácio onde você não mora, sem poder, uma coisa ilegal você fazer isso. Você ainda quer um serviço de delivery pago com dinheiro público, se alguém descobrir vai ser um problema. Não! Ela cortou porque ela não queria que fosse nenhuma marmita para ex do marido dela. Esse é o motivo. O único motivo é esse. Essa é a Michelle Bolsonaro. Tá, aí o Renan passou aí lá e depois teve essa briga. O Renan já tava pé da vida com ela. Por quê? Tinha um outro ponto. O Bolsonaro, o Carlos e o Renan, nisso o Carlos e o Renan começaram a ficar mais próximos, que era com as brigas com a Michelle, por conta dessas brigas. Eles reclamavam o seguinte: olha, a Ceilândia está em peso aqui no palácio durante o final de semana, porque a família da Michelle Bolsonaro mora em Ceilândia, que é afastado ali da zona central de Brasília, do plano piloto, que é o plano que foi feito pelo Oscar Niemeyer. Tá, não só por ele, né, mas tá. O que acontece? Nos finais de semana, a família da Michelle invadia o palácio e ficavam lá o final de semana inteiro. Inclusive, eles ganhavam muita grana pública do cartão corporativo era pago para eles em envelopes e tudo mais, tanto quando eles estavam na Ceilândia, tanto quando eles estavam no palácio. E aí, o Bolsonaro não gostava, os filhos não gostavam, eles não gostavam o seguinte: a Michelle não queria que os filhos ficassem no palácio, mas toda a parentada dela ficava. E aí, quando eles falavam a Ceilândia tá em peso, isso carrega, muita gente não percebeu lendo a matéria, eu vi, ninguém deu um valor a isso. Isso carrega um preconceito. A Ceilândia não é um lugar onde tem gente rica. A Ceilândia tá em peso, é como, já tive em lugares que tem gente preconceituosa que fala, a favela tá em peso aqui, quer dizer, a pessoa não quer se misturar. Esse é até o verbo que eles usam, o verbo misturar, com pessoas mais pobres no mesmo local. É isso, viu? É uma coisa bem elitizada quando eles falam, a Ceilândia tá em peso aqui, eu não quero esse pessoal aqui. Tá. E aí eles tinham que aceitar os parentes da Michelle e o Bolsonaro não podia levar os próprios filhos ali. E aí ficava esse clima, por isso os filhos se revoltavam, por isso muitas brigas. Agora o Bolsonaro tá apavorado, depois disso ele trocou de celular novamente. O Bolsonaro está apavorado com prisão da Michelle, com prisão de um dos filhos dele e com prisão dele mesmo. Então ele trocou o celular novamente lá na Flórida, ele comprou um chip agora dos Estados Unidos, até ex-ministros do Bolsonaro, e aliados de primeira hora, gente que tá sempre com o Bolsonaro, ficou surpresa. Porque tentaram mandar mensagem para ele e aparece ali no WhatsApp que esse número não existe mais. Peraí. Tava aqui até ontem, o que tá acontecendo? O Bolsonaro agora ele só se comunica com o filho Flávio, com gente que está com ele nos Estados Unidos, com o Valdemar e com a Michelle. Ele não se comunica mais com ninguém que está no Brasil. Ele está apavorado pela possibilidade de ser preso. Ele se comunica muito pouco. Ele também... Olha, o mercado de telefones celulares, a Apple e a Samsung estão faturando com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também avisou para todo mundo que se comunica com ele para comprarem celulares novos e chips novos. Ou seja, queremos que você não use mais o seu chip. Se for comunicar com o número novo do Bolsonaro, vai ser usando um número novo, de preferência em nome de um laranja, exatamente para que a polícia não saiba, Michelle está usando o número tal para se comunicar com o número tal nos Estados Unidos. Não.
não querem que saibam disso. Então, ó, o número novo do Bolsonaro é esse, só falem com ele, seja por mensagem, por ligação de WhatsApp, pelo que quer que seja, com um celular novo, com um chip novo. Ou seja, tá esse o nível aí do Bolsonaro de paranoia, achando que vai ser preso. E eu vou falar, tá certo, viu, Bolsonaro, que você vai ser preso mesmo. Tá certo em ter paranoia, calma, que o que é seu tá guardado e vai chegar muito mais rápido do que você imagina, viu, Bolsonaro? Ó, uma coisa que eu tô avisando aqui há muito tempo, a gente só sabe de um pedacinho das investigações. Já descobriram muita coisa contra o Bolsonaro e contra os dois generais babões, Braga Neto e General Helena. Então prepara, que teremos novidades aí nas próximas semanas. E eu tô falando uma coisa, tá acontecendo muito mais rápido do que eu, Thiago, imaginava. É comecinho de fevereiro e o que a gente tá tendo de notícias novas sobre crimes do Bolsonaro é um negócio assim, eu não imaginava nem metade disso, tá bom? Nem metade. Então prepara aí que nas próximas semanas vai ser bombardeio para cima do Bolsonaro. É aquele bombardeio que se faz antes de pedir a prisão de alguém que tem muitos apoiadores, muitos seguidores. Então prepara aí. Ó, peço aí sua inscrição no canal pra gente continuar rindo dos fascistas. Falou!